É isso aí, galera. Obrigado pelos bons dias. Tamo junto. O assunto do nosso encontro de hoje é propagação de calor. Semana passada eu falei com vocês de evaporação, não foi? E agora vamos dar um passo à frente, né? Vamos andar um pouco mais. Vamos falar de métodos de condução de calor. E para poder falar disso, eu tenho nada mais interessante do que a gente revisar a ideia do que é calor, né? E o que nós já estudamos até agora. Olha só, como eu te falei, nós vamos estudar propagação de calor ou condução de calor. A propagação de calor acontece por três métodos: condução, convecção e radiação. Condução, convecção e radiação. Existe uma lei geral para isso. E eu já falei essa lei geral para vocês, ó. Tem tempo. O que a lei geral diz? Que espontaneamente o calor sempre se propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, do ponto do corpo de maior temperatura para o ponto para o corpo de quê? De menor temperatura. Nós já discutimos isso demais, demais. Aqui, ó, eu desenhei aqui, eu fiz um esquema aqui. Eu peguei esse esquema de um livro, né? As minhas aulas, as figuras, boa parte delas são tiradas do livro do Ramalho, um livro que eu gosto, recomendo que todos utilizem para estudar também. Então, olha só, o meu fluxo de calor, o meu calor, ele vai fluir do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Tá vendo? Olha o sentido do movimento aqui, ó, o sentido do fluxo de calor. Olha o sentido do fluxo de calor aqui, ó. Daqui para cá, ó. Então esse ponto tem maior temperatura do que esse. Eu já usei muito essa equação com vocês. O nome dela é a equação do fluxo de calor, FI. Fluxo de calor é a quantidade de calor pelo tempo. É a quantidade de energia, a quantidade de calor que está fluindo, que está passando, que está se direcionando por um pedaço, por, um, por uma área. Nós vamos falar da questão da área daqui a pouco. Por tempo. Essa equação de fluxo de calor é uma equação de energia também. Vocês vão entender o que eu estou falando. O fluxo, equação de energia, equação que envolve potência. Não, essa letra é o φ. É o φ. É o φ maiúsculo. Olha só. Então, vem cá. O fluxo de calor, essa quantidade de calor por tempo. Essa equação aqui, essa equação do fluxo de calor, olha as unidades dela. Calorias por segundo, quilocal por segundo. Isso aqui, ó, cal e quilocal por segundo, não é sistema internacional, mas é um sistema que a gente vai usar pra caramba. No sistema internacional, o fluxo é dado por watts, que é joule por segundo. Mas, Alan, watts não é unidade de potência? É. Por isso que essa equação aqui, ó, ela é muitas vezes chamada de potência térmica. Potência térmica. Vamos entender um negócio aqui. Eu sei que lá na mecânica, eu sei que energia é potência vezes tempo. Energia é o quê? Potência vezes tempo. O que é o fluxo de calor? O que não é energia? O ΔT não é tempo? Isso aqui não é fluxo? Vamos isolar o quê? Se eu isolar o quê, você concorda que fica aqui? Fica Q igual a fluxo vezes ΔT? Você percebe que o fluxo está ocupando o lugar da potência na equação de cima? Olha que interessante. Por isso, muitas vezes, o fluxo é chamado de uma potência térmica. Potência térmica. Muitas vezes ele é chamado disso, de uma potência térmica.
Felipe, você fala concentração de vapor de água no ambiente? Era dentro de evaporação ainda. É que não te dá tempo de dar toda a parte de evaporação do passado. Certeza? Acho que sim. Vou voltar aqui então, deixa eu ver, Felipe. Falei de umidade do ar, não falei? Não. Verdade, ó. Parei aqui. Você tem razão. Tem razão. Então vamos lá, deixa eu fechar esse assunto aqui com vocês então e entrar lá no outro, ok? Fatores que influenciam na velocidade de evaporação. Vocês lembram que eu falei para vocês de velocidade de evaporação? Os fatores que estavam influenciando? Olha aqui, isso aqui é um fator muito lógico. Quanto mais vapor eu tiver aqui, ó pessoal, quanto mais vapor eu tiver aqui em cima, mais lento é a minha evaporação. Você concorda comigo? Viu tanto que isso é fácil, tanto que é lógico? Quanto mais vapor eu tiver aqui, mais difícil é eu conseguir fazer a evaporação acontecer. Ah, que interessante. Quanto mais vapor, mais difícil é fazer a evaporação acontecer. Lembra que eu falei da pressão? Esse vapor que está aqui, ó, ele, como se estivesse aumentando a pressão em cima dessa superfície aqui, ó, dificultando a saída do vapor de água. O que é o famoso frio por evaporação? Olha só que isso aqui é lógico. Eu não falei para você que a evaporação é um processo endotérmico? Ele não tem que absorver calor para poder sair? Ah, ele tem que absorver calor para poder sair? Tem. Ah, bacana. Então, se ele absorve calor para poder sair, o corpo onde ele está, a água está, vai resfriar. Então, quando você sai da piscina e seu corpo está molhado, essa água que está na sua pele absorve calor, absorve o quê? Calor da sua pele e evapora. Lembra que eu falei que a evaporação é um processo que acontece a qualquer temperatura? Então, na temperatura ambiente vai acontecer. Então, essa água absorve calor da sua pele e evapora. Se ela está tirando calor da sua pele, o que você está sentindo? Frio. E o mesmo acontece aqui, ó, na moringa. Por que a água de moringa é sempre fresquinha? Simples. A água que está lá dentro absorve a energia dela mesma, tira a energia dela, e ela começa a sair pelos poros. A moringa é uma superfície porosa. Então, essa água começa a sair pela superfície, começa a ir para fora da moringa. Então, nesse processo de evaporação, saindo da moringa, ela absorve energia. Se ela absorve energia, ela absorve energia de quem? Da própria água. Por isso que a água que está lá dentro resfria. Por isso que ela fica sempre fresquinha. Isso é chamado de frio por evaporação. Fácil, né? Como tudo na física, muito fácil. Não precisa nem falar, né? Por isso que a gente transpira, né? A gente corre, transpirou, esse vapor, essa água está saindo do seu corpo, ou seja, o seu corpo está cedendo calor, está gastando uma energia para poder fazer essa água acontecer, para poder essa água sair, aí acontece o chamado frio por evaporação. Já viu quando você está com morrendo de calor, alguém pega e dá uma... Você sopra e dá uma refrescada? Por que quando você sopra, refresca? Porque aquele vapor de água que estava aqui na pele, lembra que eu falei, eu comecei esse momento falando? O vapor de água que estava aqui na pele, ó, ele está aqui impedindo a transpiração. Quando você sopra, esse vapor sai e a transpiração acontece. E aí tem o famoso frio por evaporação. Olha que coisa bacana essa termorregulação. Nós temos que lembrar que nós, seres humanos, somos homotérmicos. O que é ser homotérmico? A temperatura do nosso corpo tem que permanecer constante. Então, a termorregulação é um fenômeno muito importante para a manutenção da nossa vida. Aqui, ó. A termorregulação baseia-se no fato de que o suor, ao evaporar, retira calor do corpo humano. Você imaginou se você começasse a correr, transpirar, se você não jogasse essa energia para fora, essa energia que está fluindo lá dentro, ou seja, energia térmica em trânsito, que flui de um ponto de maior temperatura para um de menor temperatura, que é o que já está envolvendo no próximo capítulo, essa energia está aquecendo o seu corpo. E nós somos sensíveis à variação de temperatura. Daí a relevância
da nossa transpiração. E o que vem a ser, como eu já falei um pouco, né? Desse quente, úmido. Já viu aqueles dias que chove? E quando chove parece que esquenta mais? Por que esquenta mais? Você tem essa sensação de esquentar mais, ó. O maior calor que sentimos em ambiente úmido deve-se ao fato de que a velocidade de evaporação é tanto menor quanto mais vapor existe no ar. De novo, o fato do vapor de água. Tem vapor, esse vapor impede a evaporação, então o que acontece? Fica quente e úmido. Essa sensação de quente e úmido nós vamos começar a sentir daqui a pouco, assim que acabar esse período nosso de frio. Então, após uma chuva rápida, em um dia quente, a sensação de calor se acentua, pois aumenta a quantidade de vapor junto à pele, dificultando a evaporação do suor. Vocês estão vendo como tudo está relacionado, tudo está ligado, como que uma coisa amarra a outra? Bacana, né? O que vem a ser a umidade do ar? A gente vive ouvindo aí a meteorologia falando, olha, a umidade relativa do ar hoje está medindo tanto. Então vamos lá, vamos entender o que é isso. Olha para essa curva. Eu conheço essa curva, não conheço? Essa é a curva de vaporização da água. Esse Fão é a nossa máxima pressão de vapor. E a temperatura, uma temperatura qualquer. Esse Finho é a pressão de vapor à temperatura. Vamos explicar isso melhor. Imagine nós estejamos a 20 graus Celsius. Minha máxima pressão de valor, eu vou criar um número aqui. Vou falar 8. A máxima que ele pode atingir a 20 graus Celsius é 8. Nós estamos a 2. Então, o que é esse meu grau higrométrico, ou pressão, umidade relativa do ar? O que seria isso? O ar é uma mistura de gás. Isso tem que ficar bem claro. Por que tem que ficar bem claro? Porque quando a gente fala assim, a umidade relativa do ar está 100%, tem gente que pensa que só tem vapor de água na atmosfera, a gente está respirando água. Não é isso. O ar é uma mistura de gás. Quando fala que saturou, que é o que está falando ali embaixo, atingiu 100%, quer dizer que para aquela temperatura eu tenho 100% de vapor de água dissolvido na atmosfera. Não quer dizer que só tem vapor de água dissolvido na atmosfera. Percebe, segundo ano, são duas coisas bem diferentes? Então, olha só. Dizemos que o ar está saturado de vapor quando existe em quantidade tal que esteja exercendo a pressão máxima de vapor F. Definimos umidade relativa ao grau higrométrico do ar pela relação Hzão é igual a F sobre Fão. Hzão é igual a F sobre Fão. Nesse exemplo que eu citei aqui, ó, Hzão é igual a 2 sobre 8. Hzão é 1/4 ou 0,25. Ou, se preferir em porcentagem, 25%. O que seria falar que ele está saturado? Seria falar, quando ele está saturado, que Hzão, que é Fão, é igual a Finho. Isso quer dizer H é igual a 1, que nós chamamos de 100%. Felipe, eu não coloquei a unidade justamente por causa disso. Veja bem, essa pressão de um ATM é a pressão atmosférica. Tá certo? E aí, para poder falar se pode ser maior ou menor, a gente tem que consultar valores de tabela. O que a gente tem que entender é que a pressão que tudo está exercendo sobre nós, no nível do mar, é de um ATM. Que a atmosfera está exercendo é de um ATM. Aí, nesse ATM, eu tenho quais vapores estão exercendo pressão, entendeu? O que pode acontecer, Perico,
é eu ter um ar supersaturado. O que é um ar supersaturado? Eu tenho um H maior do que 1. Isso acontece. Ou seja, eu tenho mais de 100% de saturação. Isso é comum, os livros trazem relatos disso. Ok? Esse assunto de umidade relativa do ar é muito bacana mesmo. Inclusive, tem um livrinho, cadê ele? Ah, tá ali, deixa eu pegar ele aqui. Ele estava aqui do meu lado, mas eu arrumei a mesa ontem, aí ele ficou um pouco longe. Para montar parte dessa aula para vocês, eu dei uma estudada por esse livro aqui, ó. Muito bom, recomendo. Antigo pra caramba, ó. Um retrato da atmosfera terrestre. Coleção polêmica, muito bacana. Fala um monte de coisa interessante. Recomendo a leitura para quem interessar. Mostra, entanto, que a física está presente em todos os outros fenômenos, né? E aí, para encerrar, um exercício de umidade do ar. E eu acho que, sem querer, eu usei até os mesmos dados. Quer ver? Não, não usei, não. Num dia em que a temperatura do ambiente é 20 graus Celsius, temperatura 20, a pressão parcial de vapor de água na atmosfera é 7 milímetros de Hg. 7 milímetros de Hg, a pressão parcial. Sabendo que a pressão máxima do vapor de água a 20 graus Celsius é 17,5, 17,5, qual é a umidade relativa do ar? Galera, olha, uma questãozinha super simples, mas só consegue resolver uma questão dessa numa prova quem assistiu uma aula dessa. Quem é minha umidade relativa do ar? Hzão é igual a quem? Finho sobre Fão. Então, minha umidade relativa do ar é... Quem é Finho? 17,5, que divide... Opa, perdão. Meu Finho é 7, que divide 17,5. Portanto, minha umidade relativa do ar é 7, que divide 17,5. Quanto que é isso? Vamos ver. 7 que divide 17,5, 0,4. Hzão é igual a 0,4. Ou, se nós quisermos em porcentagem, H em porcentagem, 40%. Então é isso. Valeu, Perito, por ter me alertado. E agora nós podemos ir tranquilamente para a condução de calor. Vocês percebem que todos os conteúdos estão relacionados, né? Estão bem relacionados. Muitas vezes o aluno, quando a gente muda de capítulo, o aluno pensa, não, mudou de capítulo, não precisa do conteúdo anterior. Muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando ainda a questão de calor, fluxo de calor, calorimetria. A todo momento os conteúdos vão se esbarrar um no outro. Ok? Então vamos lá. Como eu havia falado, nós estamos discutindo propagação de calor. Mostrei para vocês que o calor flui do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Isso é relevante. Interessante, olha, eu comecei o capítulo, a matéria de termologia com vocês na parte de calor, lembrando disso, falando que calor flui do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E a todo instante, essa lei geral está se manifestando aqui para a gente. Pressão é grandeza escalar, Pericoli. Pressão é grandeza escalar. Certinho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse teto ficou feio.
E esse também não ficou muito bonitinho, não. Então, para eu poder avançar, vamos deixar isso bem claro. Fluxo de calor, quantidade de calor que passa por intervalo de tempo. O primeiro método de condução de calor, que é o que nós vamos estudar hoje, chama-se método de condução. O que é um método de condução? Vamos entender isso aqui. Um exemplo clássico é esse. Você coloca uma barra de metal no fogo e segura na outra extremidade. Alan, ninguém em sã consciência vai fazer um negócio desse. Verdade. Ninguém em sã consciência vai fazer um negócio desse. Claro que não. Mas você faz a todo momento. Você quer ver? Você vai fazer um almoço, você vai fazer uma refeição, vai cozinhar alguma coisa. Você não está pegando uma colher de metal e não está misturando a comida? Nesse momento que você está misturando essa comida, você está fazendo justamente isso. A panela não está no fogo. Se a panela está no fogo, essa parte de metal está sendo aquecida. Fala, Luísa, tudo bem? Bom dia. Então, Luísa, essa famosa, tão falada sensação térmica, eu não conheço se tem uma equação clara para poder falar sobre isso. Se tem, como é que calcula? Os livros nossos não trazem essa equação de cálculo da sensação térmica. Eu posso dar uma pesquisada, ver se encontro alguma coisa onde eu possa tentar quantizar, falar disso para você, tá certo? Mas assim, olha, como medir a sensação térmica? Não sei, uma equação para isso, entendeu? Vou ver se eu encontro alguma coisa e te falo. Vamos lá, então. Então, o primeiro método de condução de propagação de calor é chamado condução térmica. O primeiro método de propagação de calor é a condução térmica. Eu preciso que você entenda o seguinte. Você está vendo que isso aqui é um meio material? Isso aqui é um sólido? Então, para conduzir calor por condução, tem que ter um meio material. Tem que ter o quê? Um meio material. Meio material. Para conduzir calor, condução tem que ter um meio material. Sim. E como que o calor se propaga? Bom, se propaga do ponto do corpo de maior temperatura, do ponto do corpo de menor temperatura. Ok. Na condução, esse calor se propaga da seguinte maneira. O calor é transmitido por agitação molecular e pelo choque entre as moléculas. É transmitido por agitação molecular e pelo choque entre as moléculas. A parte que está no contato com a fonte quente, ela recebe essa energia térmica. E ela começa a vibrar mais. E essa vibração, essa energia, né, a vibração, vai passando molécula por molécula. Então, essa vibração vai fazendo com que as moléculas desse material se choquem cada vez mais. E essas moléculas se chocarem cada vez mais, permite o fluxo de calor. Então, vamos anotar isso. Vamos registrar isso. Vou pegar aqui o marca-texto, que é muito importante. Disse importante e não pego o marca-texto. Está aqui. O calor é transmitido por meio de agitação molecular e do choque entre as moléculas. A velocidade com que esse calor flui, a velocidade com que esse calor sai da ponta mais quente, da ponta de maior temperatura para a ponta de menor temperatura, vai me dizer se ele é bom ou mau condutor de calor. Tem material, como os metais, o calor flui de maneira mais rápida. Tem material, por exemplo, como um plástico, que não é tão bom condutor de calor. Como o baquelite, que é aquela coisinha pretinha que tem em cima das panelas. Mau condutor de calor. Vidro, já falei, né? Não falei não, vidro, mau condutor de calor. A água, mau condutor de calor. Aí eu já falei aqui no outro item, né? Se fosse vidro, a extremidade demoraria muito para aquecer, porque o vidro é um isolante térmico, ele é um mau condutor de calor. E eu preciso de um meio material.
Aqui, ó, nessa figura aqui do lado, eu tenho uma colher de madeira, muito utilizada nas refeições, ao invés de colher de metal. Por que da madeira? Porque ela é mau condutor de calor. Por isso que você vê casa de madeira. Porque as casas de madeira são mau condutores de calor. Permite ao ambiente ficar mais aquecido. Perículo, eu desconheço uma equação que relacione essas duas coisas. A dilatação térmica com condução de calor. Tá certo? Porque a condução de calor, que é o fluxo de calor, ela está relacionada com outras grandezas. Está relacionado, por exemplo, o fluxo de calor, com a diferença entre as temperaturas. Agora, o que eu posso falar é que a dilatação térmica é um fenômeno que acontece sempre tendo diferenças de temperatura, maior ou menor. Por exemplo, se os dois fossem relacionados de maneira direta, igual nós estamos falando, o coeficiente de dilatação linear, por exemplo, teria relação com o coeficiente de condutibilidade térmica, que é o que eu vou falar daqui a pouco. E eles são coisas diferentes, tá certo? Eu não posso afirmar que ser um bom condutor de calor, ele vai dilatar sempre. Ele vai ser um bom, ele vai dilatar bem, muito. Entendeu o que eu quis dizer? Porque conforme for a aplicação, e outra, eu não tenho só material, eu tenho material produzido pelo ser humano. Não tem só material que eu tiro da natureza. Eu tenho material produzido em laboratório. Tem ligas, por exemplo, que elas podem mudar o seu comprimento. Isso você vê em rodapé de alguns livros, que o comprimento, ele tem uma dilatação, um comprimento maior que a dilatação numa área. O que eu quero dizer? Que a dilatação do comprimento é muito mais significante que a dilatação numa área. Isso que eu quis dizer. E ele é um bom condutor de eletricidade, um bom condutor de calor. E mau condutor de calor também. Então, assim, não tem uma relação direta desse jeito. Vamos entender isso aqui. Por nada. Imaginemos uma barra metálica inicialmente a 20 graus Celsius. Olha que interessante. Essa minha barra aqui está a 20 graus Celsius. Essa está aqui a 20 graus Celsius. Inicialmente, eu vou colocar uma delas a um gelo a 0 graus Celsius. Gelo a 0 graus Celsius é gelo fundente. E a outra extremidade é a 100 graus Celsius. O que é 100 graus Celsius? Temperatura de vapor de água. (100 graus Celsius, 0 graus Celsius). Então, minha barra estava a 20 e eu coloquei ela no local onde eu tenho uma extremidade 100 graus Celsius e na outra extremidade 0 graus Celsius. 100 e 0. Então, vai ter fluxo de calor? Vai. Da ponta que está no 100 para a ponta que está a 0. Inicialmente, eu quero que você entenda isso aqui. Ó. O que é um regime variável e o que é um regime estacionário? Inicialmente, a hora que eu coloquei essa barra aqui, ela estava a 20 graus Celsius. Ela estava a 20 graus Celsius. Aqui, chegando por esse lado aqui, eu quero que você imagine que esteja chegando 100 calorias. Hipoteticamente, é só um número para você poder entender o que está acontecendo. E vai sair depois dessa área, estou analisando essa área aqui, ó, segundo ano. Vai sair aqui, ó, 90 calorias. Chegou 100 e está saindo 90. Não, boa pergunta, né, Clara? O bom condutor, ele aquece rápido e esfria rápido também. Tá certo? Bom condutor, ele aquece rápido e vai esfriar rápido também. Olha só, vou chegar na equação de fluxo de calor, você vai entender isso melhor. Dá só um minutinho para mim.
Então, olha para isso aqui, ó. Aqui chegou nessa área aqui, chegou 100 calorias. E saiu dessa área aqui o quê? 90 calorias. 90 calorias. Chega a 100, sai 90. Para onde foi os outros 10 calorias? Ah, esses 10 calorias foram utilizados para poder aquecer essa área. Foram utilizados para poder aquecer essa área. Então, essa área S, inicialmente, a área S, inicialmente ela estava a 20 graus Celsius. Daqui a pouco ela foi para 22 graus Celsius. Depois ela foi para 23 graus, 25 graus Celsius. Depois ela foi para 30 graus Celsius. Você está vendo que aumentou a temperatura da área S? Então, a quantidade de calor que está chegando aqui, ó, não é a mesma que está saindo. Porque essa área está variando a sua temperatura. Ela está absorvendo calor e esse calor promove o aquecimento dessa área. Nisso, observe que a temperatura está variando. Isso aqui, enquanto está variando a temperatura, é chamado de regime. Ninguém gosta de regime variável. Chega um determinado momento em que essa área recebe 100 calorias e entrega 100 calorias. Ou seja, ela vai estabilizar, por exemplo, aqui a 30 graus Celsius. Daqui 10 minutos, 30 graus Celsius. Daqui 20 horas, 30 graus Celsius. A partir do momento que estabilizou essa temperatura, esse regime passa a ter um outro nome. Você está vendo que estacionou a temperatura? Esse regime é chamado de regime estacionário. O que quer dizer isso? Regime variável, regime estacionário. O que eu quero que você entenda? Que vai chegar um determinado momento que cada ponto na barra terá a sua temperatura bem definida. Não quer dizer que sempre vai ser igual. Até atingir o regime estacionário. Olha só. Quer dizer que aqui, ó, quando atingir o regime estacionário, aqui pode ser 90 graus Celsius. Daqui meia hora, 90 graus Celsius. Aqui, ó. Daqui meia hora é quanto? 10 graus Celsius. Daqui um dia, 90 graus Celsius. Daqui um dia, 10 graus Celsius. Percebe? Isso é regime estacionário. A minha temperatura em cada ponto não vai mais variar. Não, Vinícius, ela não recupera. O que acontece é que ela já absorveu toda a quantidade de energia que ela podia absorver para poder variar a temperatura. O que eu quero que vocês entendam também é que na condução térmica eu não estou tendo mudança de estado físico. Não estou tendo quem? Mudança de estado físico. O estado físico não muda, não tem fusão. Ele começa sólido e termina sólido. Então, a quantidade de calor que ele absorve está promovendo apenas variação de temperatura. Tá certo? Então, isso é o que eu chamo de regime variável. E isso, regime estacionário. Bacana. Então, no regime variável, ele absorve energia, e essa energia que ele absorve promove a variação de temperatura. Não é isso? Ou seja, essa área aqui está variando a temperatura de 20, 22, 25, até chegar em 30. Depois de um determinado momento, a temperatura estabiliza na temperatura constante. Isso é o regime estacionário. Quer dizer que ele recebe 100 calorias e vai ceder 100 calorias. Entenda uma coisa, segundo ano. O que eu estou falando para vocês é o seguinte. Compreender o regime estacionário é muito importante,
Porque todos os processos que nós vamos estudar agora em condução é atingindo o regime estacionário. Felipe? Alan, Oi. para ele atingir o regime estacionário, primeiro ele tem que atingir o regime variável? Tipo, primeiro o variável, depois o estacionário? Sim. Por que é o regime variável? Obrigado, obrigado. Obrigado, Everton. O que é o regime variável? A hora que eu coloquei a barra lá, a barra não estava 20? Então, essa barra está ganhando, a barra todinha estava 20. Então, agora a barra está ganhando calor na fonte quente. Então, a temperatura ao longo da barra vai variar. Chega um momento que a temperatura ao longo da barra não varia mais. Antes de chegar nesse momento onde a temperatura não vai mais variar, vai ter pontos definidos na barra, é o regime variável. Quando esses pontos são bem definidos, a temperatura está bem definida, é o que nós chamamos de regime estacionário. Então, primeiro é o regime variável, depois o regime estacionário. Ok? Olha só, Felipe. O calor que ele absorve é por condução térmica. E esse calor, ele se propaga entre moléculas. Tem alguém com áudio ligado aí, ó. Estou mutuando o progresso. Então, de novo, Perícola. Então, esse calor que está se propagando vai acontecer, vai se propagar molécula por molécula através das colisões. Então, é assim, o fluxo de calor faz isso, o calor se propagando, fazendo as moléculas vibrar mais e aumentando as colisões. Não, Vinícius, veja bem. Olha só, eu tenho uma extremidade na fonte quente, não tem? Então, eu estou tendo calor sendo fornecido a todo momento. Não, Vinícius. Ele absorveu o calor, Vinícius. Aqui, ó. Ele absorveu o calor. Onde é que estão os 10 caus daqui, ó? Não chegou 100? Aqui comigo, a Vinição. Não chegou 100? Não saiu 90? Onde ficou os 10 cal? Ah, os 10 cal ficou nessa área aqui, ó. É esse 10 cal que ele está absorvendo, Vinícius, que está promovendo a variação de temperatura de 20, 22, 25. Entendeu? Chega um momento que ele não vai mais absorver 10 cal. Ele vai chegar a 100 e sair 100. Nesse momento, a temperatura aqui, ó, estabilizou em 30. Aqui, ó. Fonte quente, fonte fria. Uma extremidade é colocada em gelo e a outra em vapor de água em ebulição. Ok? Não, precisa estar no vácuo não, Felipe. Precisa não. Não mesmo. O que nós vamos fazer, eu vou colocar essa barra em torno de uma perícula, de uma superfície, eu vou envolver ela em algo mal condutor de calor, para ele não perder calor para o meio externo. Tá certo? Não tem que estar no vácuo, não. É isso aí, galera. Falta menos de 2 minutos para encerrar minha aula. Não dá para começar o próximo slide. Deixa eu, então, fazer com vocês aqui nosso encerramento. De minutos de sabedoria. Vamos ver o que vai sair para a gente aqui, galera. Deixa eu pegar aqui uma musiquinha legal. Vamos ver o que vai sair para nós hoje? Não se deixe abater pela tristeza, todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa que abrange o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação do que necessita. Olha que interessante, uma mensagem onde traz os termos que nós estamos utilizando nas nossas aulas. Calor, fluxo de calor, aliviar através de uma brisa que retira o vapor de água, permitindo a evaporação, fazendo frio por evaporação. Que bacana, né, galera? Gente, valeu, obrigado pela atenção, vida longa e próxima, obrigado pela presença, participação e discussão aqui durante a aula.
Coordenação, muito obrigado. Valeu por tudo, pela parceria. Valeu a presença de todos os alunos. Obrigado, vida longa e próspera. E até amanhã com a aula de óptica geométrica. Sofia, pode trazer o papel quadriculado para amanhã.